sou o Alex, eu trabalho na Embratel, no time de Cloud, e vou falar, obviamente, sobre telco, né? Mas antes eu queria fazer só uns 2 avisinhos antes da gente começar. As besteiras que eu vou falar, as coisas que eu vou dizer, são única e exclusivamente de minha responsabilidade, tá? E vamos falar sobre o maior pesadelo das telcos, tá? O que está acontecendo com as telcos hoje em dia e por que elas estão interessadas em OpenStack? Basicamente, por essa questão dos serviços over the top. As telcos são detentoras das redes, especialmente no Brasil. A gente sabe que tem uma questão histórica de reserva de mercado, então é um mercado bem mais difícil. A capilaridade da rede ela é bem menor do que a que você encontra na Europa e nos Estados Unidos. E, de uma maneira geral, é um fenômeno mundial, tá? Ele não se restringe ao Brasil. Que é basicamente o quê? Empresas que estão literalmente disruptando. E aí eu fui procurar ontem no Google porque eu falei, não é possível, a palavra disrupting deve ter algum equivalente em português. Aí eu descobri que é essa palavrão aí, diluindo, tá? Então eu vou apresentar só rapidamente para vocês entenderem do que eu estou falando e fazer o link com telco, né? Alguns exemplos clássicos de over the top, de operadoras, de empresas over the top que estão dando uma dor de cabeça para as telcos, tá? O primeiro deles, a gente tem telefonia e texting, tá? 2 clássicos. O WhatsApp, não à toa o Facebook pagou uma fortuna pelo WhatsApp. Vocês provavelmente sabem muito bem, não sei mais quem usa SMS aqui, mas as teles, o que elas fizeram nesse meio tempo? Elas não fizeram absolutamente nada, né? Elas ficaram, pelo contrário, é comum a gente ver declarações que a gente que trabalha no mercado, a gente põe a mão na testa e faz aquela cara de não tem nada a ver, essas pessoas ainda não aprenderam o que está acontecendo no mundo. Outro exemplo de OTTs que estão dando trabalho, né? Netflix, e a gente sabe, quer dizer, telcos elas não atuam só com a rede para provimento de dados, né? Tem televisão, tem multimídia, tem uma série de coisas. E até mesmo nos últimos, vamos dizer, nas últimas áreas em que se considerava as telcos donas universais desses negócios, como, por exemplo, MPLS, elas já estão sofrendo com empresas como essas que eu estou listando aqui, que essa é uma área, inclusive, que eu gosto muito, de Software Defined One, que estão tornando alguns casos de MPLS, por exemplo, de alguns... basicamente tornando a própria tecnologia MPLS legada, vamos dizer assim, tá? Não é ainda algo que se vê no mainstream, mas isso daqui a pouco está acontecendo. E agora, para ajudar, no nosso caso, talvez para piorar ou para melhorar, aí eu vou falar um pouco sobre isso, a internet das coisas, né? E aí, obviamente, para quem trabalha com segurança sabe que isso significa dor de cabeça, né? Quantidade de câmeras de vídeo chinesas, roteadores e etc., que são usados hoje para fazer ataque de negação de serviço é impressionante, né? E o resultado disso? O que acontece quando você tem um monte de empresa ágil, desenvolvendo soluções, utilizando basicamente a estrutura das telcos? A gente tem uma explosão de demanda por transferência e banda, né? E vocês podem estar pensando, pô, mas isso é interessante, quer dizer, as telcos devem estar felizes, porque significa que, né, estão demandando mais banda, mais dinheiro para as telcos. Isso não é muito bem verdade, tá? O que está acontecendo? E é um fenômeno que é bastante conhecido para quem está no mercado de telco, para quem está fora talvez nem tanto, é que se você observar, historicamente, quando a gente tinha dominância de voz e até de aplicações simples como texto e afins, o custo versus o lucro,
ele acompanhava as curvas de quantidade de clientes, o custo para sustentar e afins, elas faziam sentido. Telco era, de fato, um negócio lucrativo, né? Acontece que, com a explosão de dados, isso começou a criar um gap. Você tem, hoje em dia, literalmente, para dar conta do crescimento de banda, você não consegue, da maneira tradicional, sustentar esse crescimento com investimento em infra, fazendo lucro, tendo lucro, né? E como eu estava dizendo, quer dizer, não dá para lucrar num business de telco convencional fazendo redes de uma maneira tradicional, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando em termos de volume. Em 2014, a AT&T foi entrevistada, quer dizer, o Wall Street Journal pode parecer quadradão, mas eles têm alguns artigos bem interessantes sobre estratégia e afins. E nesse artigo específico, em 2014, a AT&T falou alguns números, tá? Ela disse, basicamente, que elas estavam precisando, assim, de 2009, acho que era o artigo que falava, até 2014, que eles estavam, basicamente, tendo que fazer um upgrade do backbone deles a cada 18 meses. Para quem trabalha com redes, você imagina o desespero que não é isso. E aí você imagina fazer isso com equipamentos que superam, às vezes, a casa de 500 mil dólares, tá? Cada equipamentozinho desse. Moral da história, esses caras estavam gastando, por ano, 21 bi só para fazer upgrade e renovar a infraestrutura de core deles. Não estamos falando de última milha, nada disso. Para poder dar conta dessa demanda. E hardware é muito caro, vocês sabem disso. Hardware é muito caro. Não é à toa, quer dizer, o Mark Anderson, que é o fundador da Netscape, tem esse artigo, é famoso, a maioria de vocês deve conhecer. Ele disse lá em 2011, falou, olha, software vai estar comendo o mundo, né? E eu... assim, não à toa que esse artigo é um outro artigo conhecido também, que fala, eu falei, olha, essas empresas citadas aqui, elas vão ter uma vida muito difícil daqui para frente, porque o negócio delas estava totalmente calcado em hardware, tá? Então, assim, o artigo basicamente fala desse fenômeno, quer dizer, do software tomando conta de funções e de trabalhos que eram dominados por completo pelo hardware. Não estou falando só de redes, tá? Vocês sabem, storage, a própria virtualização. E... eu vou ficar mais para cá porque pega. Isso tudo o pessoal deu um nome, tá? Falou, hoje em dia isso está muito em voga. Eles estão chamando de transformação digital, tá? Vamos lá. Se você pegar o Google Trends, por exemplo, agora, nesse mês, e digitar Digital Transformation, você vai ver que esse termo ele tá no topo, quer dizer, de fato é um negócio que está em voga. E você deve estar falando aí na sua cabeça, principalmente se é desenvolvedor, fala assim, putz, meu, mas que saco, eu não aguento mais esse tipo de coisa. Não, perdão. Então, enfim, aí a pergunta que eu faço assim, será que é realmente isso? E eu recentemente descobri um artigo bem interessante que me fez pensar, porque eu também era descrente. Falei, meu, isso aí é mais coisa, é mais buzzword, é mais, enfim, é só para gerar, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E esse artigo tem um gráfico muito interessante que mostra, de uma maneira bastante clara, que de fato tem alguma coisa acontecendo. E essa coisa está acontecendo graças ao software e obviamente, o software open source. Então, se vocês olharem, há 5 anos, de 5 anos para cá, a quantidade de empresas, e aqui tem empresas de todos os segmentos, tá? Não é segmento só de... Óbvio, tem aquelas tradicionais que são case de qualquer palestra sobre inovação e etc., como o Uber, o Airbnb, Netflix e afins, mas tem outras também em vários segmentos. E dá para perceber claramente que isso aqui está acontecendo de uma frequência muito maior. E não necessariamente isso é por uma questão de bolha, quer dizer, a gente não está vivendo numa bolha como era claramente a que a gente vivia lá na virada da década de 90 para 2000, né? Outro dado interessante, o tempo
que essas empresas estão demorando para atingir um valuation de 1 bi está ficando cada vez menor. Né? Parênteses, ali naquele gráfico anterior, perdão, aqui não está listado nenhuma empresa que já fez exit, tá? Ou seja, aqueles negócios que tiveram aquela avaliação, tipo aquela, esqueci o nome da empresa, daquela menina de biomedicina e tal, não estão listados aqui. São empresas que estão no negócio e que, de certa maneira, já passaram aquele período do deslumbre. Então, o tempo médio para uma empresa dessas começar a ser avaliada como uma opção e diluir mercados tradicionais é muito, muito mais rápido hoje em dia. E aí você deve estar se perguntando o que a gente tem a ver com isso, ou seja, o que as telcos têm a ver com isso. Eu apresento para vocês um típico engenheiro de redes de telcos. Né? Uma pesquisa foi feita pelo pessoal da Harvard Business Review no ano passado. Ela perguntou para alguns executivos-chave qual das indústrias eles acreditavam que, num tempo de 1 ano, seriam diluídas por tecnologias novas e afins. E, não é surpresa, a gente está ali em segundo lugar. Né? E, basicamente, assim, não se pode falar, mas a sensação que você sente no ar é essa, tá? E aí, como é que a gente faz para sair disso? Ou seja, como é que a gente faz para lidar com isso? Né? A resposta é bastante óbvia, né? É com software. Só que não é qualquer software. Tá? Afinal de contas, assim, a questão de software, ela está para todo mundo. Quer dizer, a tal da transformação digital, ela existe para todos os lados. Né? Então, hoje, as telcos, elas têm acesso a software de qualidade, a software open source. E sim, vocês viveram para ver isso acontecer. Tá? Não só software, o que é mais interessante... Eu estou com a mão aqui atrás, não é que eu estou escondendo nada, não. Eu estou querendo passar o slide que esse bichinho está me dando trabalho, me deixando nervoso. O hardware, esse que é o mais espantoso. No meu primeiro OpenStack Summit em Portland, foi a primeira vez que eu vi no Exhibitors Hall empresas de hardware. E para mim aquilo caiu a ficha. Eu falei, cara, o software open source está puxando o hardware open source também. E, de fato, quando você vê iniciativas como Open Compute, ou OCP, que é basicamente, não coordenada, mas enfim, ela começou com o Facebook, você começa a perceber que você já não depende mais dos grandões para fazer software, para fazer hardware, né? E, por falar nisso, eu tive a chance, e eu tenho amigos que trabalham no Facebook, que mesmo trabalhando no Facebook, na área de infraestrutura, não conseguiram fazer isso, que foi visitar o data center do Facebook lá em Prineville, no Oregon, em junho agora, e assim, você sai de lá deprimido, tá? Você fala, eu tenho que sair desse negócio porque eu já não sei mais fazer, porque não só a parte de tecnologia dos caras é muito, muito, muito avançada, mas a cultura e o mindset deles é completamente diferente de tudo que a gente já viu, tá? O Open Compute Project, a ideia básica dele é um grupo de empresas, e aí você tem players como Google, Facebook e uma série de outras empresas daquele hall de empresas que estão diluindo outros negócios, contribuindo com blueprints, com ideias de como fazer hardware você mesmo. Então, ao invés de sair comprando servidores commodity, servidores de uma Dell, ou switches de uma Cisco, etc., você compra os componentes. Claro que isso tem um limite, você precisa ter uma escala que justifique você fazer isso, porque senão acaba saindo até mais caro. No Brasil, eu diria que não tem ninguém ainda num limite de fazer isso que justifique. Tá? E a Intel, que foi, eu agradeço, se tiver alguém da Intel aqui, foi ela que levou a gente. E aí tem alguns exemplos muito legais
Esse carinha aqui, a gente teve chance de olhar lá. Isso aqui é basicamente hardware commodity, processador convencional Intel. E veja, ele custa, se você botar na ponta do lápis, o projeto de construção dele é infinitas vezes mais barato do que você comprar um switch de classe Enterprise como os da família Nexus, da Cisco, né? E, bom, a gente está vendo, tem uma série de iniciativas, etc. E cadê o OpenStack? Quer dizer, o cara que para a gente é mais interessante, onde que ele está? Perdão, pulou aqui. Vamos lá. Para as telcos, quer dizer, o que é importante do OpenStack? O que a gente tem de maior interesse? Aí eu teria que apresentar a Santíssima Trindade para vocês, né? Que é, basicamente, Cloud, Software Defined Network e Network Functions Virtualization, tá? O tempo é bastante exímio, mas onde está o OpenStack nessa história toda? Ele está basicamente em todos os lugares. Ele está literalmente no centro, ele é a cola para ligar essas três áreas, por assim dizer, do conhecimento e de desenvolvimento técnico. Tá? Não é à toa que, por exemplo, no último survey de usuários da Fundação OpenStack, duas das tecnologias que geraram mais interesse dos usuários são essas duas aí. Quer dizer, a parte de redes, a parte de internet das coisas, ela é bastante ligada com redes também. E vamos falar rapidamente sobre cloud, né? O que é cloud? E acho que não preciso falar numa apresentação com gente como vocês para explicar o que é cloud. Mas, rapidamente, o que é Software Defined Network? Vou tentar ser o mais simples possível, até por uma questão do tempo. A ideia de Software Defined Network, você pode fazer um correlato com virtualização de servidores. Olhando para o aspecto técnico, você virtualiza literalmente a parte de transporte da rede, e com isso você ganha alguns benefícios, não só aqueles relacionados a você melhorar a utilização do seu hardware. Então, ou seja, você tem a mesma vantagem de quando você virtualiza servidores físicos para servidores virtuais, e você ganha, obviamente, o controle. E isso, o pilar de Software Defined Network é a separação do Control Plane e do Data Plane. Tá? E você controla isso por software. Né? O OpenFlow, muitos de vocês devem conhecer, é o standard hoje em dia, apesar da Cisco ainda não acreditar muito. E, rapidamente, NFV. Eu também ainda estou tentando entender o que é isso. Tá? O cara que... Perdão. O que a gente faz com função de rede? Ou seja, a ideia é que você substitua appliances tradicionais por virtualização, literalmente. Tanto que, quando o Community Manager de redes da Red Hat foi perguntado, depois de uma longa e extenuante explicação, foi perguntado, mas o que é rede? Ele falou, olha, tá, é o seguinte, cara, rede é isso. Perdão, NFV é isso. São as telcos basicamente querendo substituir equipamentos que custam muito caro, seja para ficarem dentro dos data centers, seja para ficar na ponta no cliente, por hardware, obviamente por hardware commodity e máquinas virtuais. Uma rápida comparação, que também é relativamente for dummies, dá para dizer que SDN ela trabalha com as camadas 2 e 3, né, do modelo OSI, basicamente cuidando do quê? Do transporte e da ligação, ou seja, literalmente substituindo os cabos. Tá? Já a NFV trabalha um pouco para cima disso, com a avaliação de pacotes, com balanceamento e etc. Tá? Vamos lá. Outra comparação interessante, que vale a pena passar, é aqui, olha, o conceito básico é separar, como eu falei, painel de o control plane do data plane, centralizando e otimizando a parte de administração. Já do lado de NFV, é você literalmente substituir um monte de hardware caro por máquinas virtuais. NFV ainda está muito incipiente, por isso que eu falei assim, eu ainda estou tentando entender, é uma coisa que não dá para dizer que está pronto para você utilizar para fora do data center.
ou seja, para WAN isso ainda é bleeding edge, né? Tanto é que onde que a gente usa mais fortemente? Dentro do data center, literalmente, Software Defined Network. Já no caso de NFV, na rede propriamente dito, tá? Aí, obviamente, aqui os devices, você tem uma similaridade. E aplicações iniciais, então, bom, eu quero ligar 3 servidores virtuais que estão espalhados, etc. Se você fosse espalhados em vários servidores físicos, a complexidade de fazer isso de forma física é muito maior do que se você fizer isso via software, tá? Os protocolos ainda não existem, porque, aliás, esse é um ponto de discussão muito grande. Tem muita gente falando que NFV, tal como o cloud, deveria ser avaliado de uma maneira diferente. Ou seja, a gente sabe que para você levar aplicações para a nuvem e poder utilizar todos os benefícios que a nuvem te dá, a sua aplicação precisa mudar, né, também. Sua aplicação precisa ser cloud native, né? E existem grandes discussões acontecendo nesse exato momento sobre se NFV, por exemplo, a maneira como você... como um load balancer funciona, por exemplo, se ela também não deveria ser modificada significativamente, na base dos conceitos mesmo. Porque não dá para você fazer um lift e shift e chip de pegar o que hoje funciona bem com hardware, onde você não tem disponibilidade nenhuma, do ponto de vista, por exemplo, o hardware, ele vai, a redundância dele é elétrica, literalmente, ao passo que se você está rodando uma máquina virtual para fazer a função de um load balancer, quando uma máquina dessas falhar, porque não adianta, o tráfego não vai ficar passando, metade do tráfego vai passar por uma VM e por outra. Se uma dessas VMs falhar, você tem um tempo pequeno, mas ainda assim um tempo significativo do ponto de vista do que se espera de disponibilidade de uma rede para que exista o failover, tá? Eu estou acelerando, gente, porque o tempo é muito curto, mas eu queria que vocês entendessem, ou vocês pelo menos tivessem um overview rápido sobre alguns dos assuntos que a gente está lidando e que a gente está explorando hoje em dia. Então, na frente de NFV, a gente tem basicamente, assim, até para vocês entenderem a sopa de letrinhas, que vocês vão ver, tem um monte de instituições que fazem definições de padrão, né? E outras que fazem, de fato, a implementação, né? E aí eu tenho alguns exemplos dos dois lados, e algumas fazem as duas coisas, tá? A Open Networking Foundation faz um pouco das duas coisas, não dá para classificar ela como uma definidora de standard ou como uma, vamos dizer, uma executora, um hands-on mesmo, tá? No que diz respeito a telco, telco e NFV, tá? A grande instituição, vamos dizer assim, ou que pelo menos é a que se estabeleceu e que se mantém até hoje, ela é muito nova, tem menos de 2 anos, mas é que ela é que está basicamente chamando mais atenção e recebendo mais contribuições e afins, é a OPNFV. Ela é um braço, não dizer um braço, porque não são instituições que têm alguma relação de formação e nada, mas ela basicamente implementa alguns dos estándares definidos pela ETSI no que diz respeito à NFV. E a OPNFV ela tem uma política de upstream first, o que significa todas as contribuições que existem ao redor do tema de NFV, seja por intermédio da fundação, ou dos seus membros e participantes, e aqui embaixo dela tem todas as telcos, um monte de gente desesperada, preciso fazer NFV, onde é que eu me encontro com gente que está querendo fazer NFV também? Eles se encontram aqui. A política de Upstream First é de simplesmente falar, não vamos criar nada do zero, nós vamos contribuir com projetos já existentes, entre eles o OpenStack e o Open Daylight. E aí, para ficar mais claro, mais ou menos, a gente tem aqui, ainda dentro daquela santíssima trindade, nós temos NFV, a parte de orquestração e de, poderíamos dizer, até de virtualização de infraestrutura básica de TI e controle de SDN, tá? E para as telcos, como eu falei, quer dizer, a parte que mais interessa hoje e que tem a ver com o OpenStack é NFV, é o santo graal.
Só que, cara, como eu disse, é muito novo, é muito cheio de pegadinhas, é uma coisa que as telcos estão experimentando. Obviamente, todas elas dizem, não, a gente já implementou, já fez, já está. Mentira, assim, não tem implementação de cabo a rabo que use NFV, especialmente aquelas que usam distribuição geográfica, ou seja, você tem NFV dentro do data center, isso é fato. Mas os exemplos de NFV fora e que abranjam redes WAN ainda são muito, muito raros, tá? Mas é que existe um buzz enorme ao redor do tema e, obviamente, as telcos vão precisar conhecer vários truques para poder trilhar essa jornada, tá? Mas elas, obviamente não, felizmente elas não estão sozinhas, né? Então, o que ou seja, qual é a melhor companhia ou o maior auxílio que as telcos têm hoje para trilhar este caminho? Obviamente, open source, tá? Eu vou ficar repetindo exaustivamente, mas de fato é open source. Não à toa, se você olhar no Stack Analytics, as contribuições mais recentes, isso eu peguei hoje, tá? Elas vêm de empresas que de alguma maneira estão relacionadas com telcos, ou de telcos propriamente dito, ou de empresas que têm uma atuação marcadamente relacionada com o business de telco, tá? E é fato, quer dizer, as telcos estão aqui para ficar no que diz respeito ao OpenStack, no que diz respeito a esse universo todo de SDN e NFV. Mas, obviamente, não é tão fácil, como eu já falei, exaustivamente também. Esse bonitinho As telcos precisam ficar um pouco mais ligadas. E o que isso significa? Quer dizer, se você olhar a curva de adoção de tecnologias convencional de empresas, você vai ver aquela velha curva. Você tem até aqui o Hype Cycle do Gartner, ele está sobreposto aqui a curva de Technology Life Cycle. Aí tem o CHASM, né, que todo mundo fala. E quando você olha a curva de adoção de uma telco ou de uma enterprise IT, você normalmente vê isso, tá? Então, elas vêm vindo, ignorando, aí de repente, tá, eu sei, não, eu já disse que não. Opa, pera um pouquinho só. Né? E aí, finalmente, elas chegam aqui. Você tem um lapso aqui importante. Eu diria que hoje as telcos estão vivendo nesse nimbo aqui, tá? Algumas delas negando, sofrendo, aí tem os 5 estágios de aceitação, depois a raiva e etc. Tá? E se a ideia das telcos é, de fato, usar OpenStack e suas tecnologias correlatas como propulsor para que elas possam, pelo menos, resolver aquele problema que eu coloquei do gap que existe entre o lucro e o gasto que existe de fazer uma rede que consiga atender as demandas atuais, elas vão ter que começar a se preocupar com coisas, por exemplo, open source, com automação extrema. Desculpa, depois eu percebi, eu não botei o logo do chefe aqui, mas ninguém vai ficar ofendido. Né? DevOps, por exemplo. É engraçado você conversar com gente de áreas tradicionais e perguntar o que é DevOps. O entendimento deles é muito ainda abaixo. Tem uns que falam assim, eu sei, a gente já mandou comprar. Né? E assim, além disso, quer dizer, desenvolvimento ágil, tá? Isso não faz parte do universo de muitas telcos ainda, tá? Sair literalmente da zona de conforto e ir para uma área onde as coisas estão acontecendo e, por último, deixar desenvolvedores fazerem as coisas, tá? Eu brinquei lá com aquele engenheiro de redes lá atrás, mas aquele cara precisa começar a gostar de desenvolver e fazer código. A gente fica repetindo como mantra, data center é código, infraestrutura é código, tá? E, por último, para finalizar, queria dizer que principalmente para a comunidade, isso é uma excelente oportunidade. As telcos, elas estão algumas mais avançadas, fico feliz de participar e de trabalhar em uma delas que está mais avançada, a gente faz pouco barulho, mas a gente está modestamente avançando bem.
Mas assim, é um mercado gigantesco, pelo menos no Brasil, lá fora também. Não é à toa que você não tem a presença de algumas players importantes, por exemplo, o Amirantes, ela não está no Brasil. Esses caras têm mercado nos Estados Unidos, com telco, com empresas tradicionais, para nadar de braçada. Então, para você desenvolvedor, para você que tem um business com consultoria de OpenStack, ou até para as distros e afins, cara, telco está aqui para ficar, e sem OpenStack elas não vão conseguir ir muito adiante, tá? E basicamente é isso. Desculpa o tempo, acabei estourando um pouquinho. Obrigado.